Bom dia, boa tarde, boa noite. Começar mais uma aulinha e como vocês podem ver mudou um formato um pouquinho, né? Agora não tem mais eu, agora é só os slides, porque aqui agora eu consigo apontar aqui, então eu consigo falar que a gente vai ter uma aula de matemática 2, a gente vai falar sobre ângulos, e então eu não perco essa característica, né, de conseguir apontar o que a gente vai fazer. E eu consigo apontar. E aí eu acho que é mais interessante eu conseguir rabiscar a tela do que eu aparecer. Então vamos tentar esse formato novo. Se der certo, ok. Se não, vocês avisam aí nos comentários e a gente volta pro formato que já estava, certo? Na televisão, comigo. Então qualquer coisa vocês avisam aí, ok? Então vamos começar aqui ângulos. A gente vai classificar eles agora. Como que a gente vai classificar? Bom, a gente vai classificar quanto à medida. Como assim? A gente vai olhar a medida de um ângulo, dependendo da medida que ele tiver, a gente fala se ele é agudo, reto ou obtuso, que seria o ângulo, vamos começar pelo reto, tá? O ângulo reto é o que forma 90 graus, tá? Então aqui, ó, lembra, a gente estudou na aula passada o grado, só que eu falei lá que a gente não vai usar, a gente vai usar mais os graus, ok? Então aqui a gente tem 90 graus como ângulo reto, tá? Então o ângulo reto é o que forma 90 graus, tá? 90 graus é esse ângulo assim, tá? 1/4 de uma volta completa. Se a gente tiver uma volta completa, a gente consegue dividir ela em 4, e aí uma partezinha dessa é 90 graus. Aqui seria esse tal 90 graus, certo? Certo. E aí, então, isso seria 90 graus. É um cantinho assim perfeitinho. Ok? E aí a gente representa com um quadradinho que indica que é retinho, é reto, é certinho, 90 graus, certo? Beleza. Agudo. O que seria um ângulo agudo? Seria um ângulo que tem menos de 90 graus. Então você tem aqui no tracejado um ângulo de 90 graus. Então isso aqui seria um ângulo agudo. Qualquer ângulo que seja menor que 90 graus, certo? E qualquer menor que seja, ele pode ser menor desse jeito aqui. Ele não tem 90 graus, tá? 90 graus seria se ele fosse o tracejadinho branco. É menor que isso? É agudo, tá? Não interessa. E obtuso é o contrário. Ele é maior que 90 graus. Então ele avançou aqui e virou um ângulo obtuso, certo? E de novo, passou de 90 já é obtuso. Então ele pode ser só esse pedacinho aqui, que ele já vai ser obtuso, certo? Então passou de 90 graus é obtuso, é menor que 90 graus é agudo. Beleza. E quanto à soma, como assim? Aqui antes a gente classificou um ângulo quanto à medida, então a gente olhou a medida e viu se ele é agudo, reto ou obtuso, e agora a gente vai classificar quanto à soma. Como assim quanto à soma? Então a gente vai classificar ele em pares, tá? Então eles podem ser complementares, suplementares e replementares. Por que em pares? Porque é quanto à soma. Somar eu preciso de duas coisas, então aqui eu vou precisar de dois ângulos, tá? O que são os ângulos complementares? Significa quando um ângulo mais outro ângulo vai dar 90 graus. Então, se você tiver dois ângulos aqui formando 90 graus, colocou um do lado do outro, deu 90 graus, é complementar. Então, se eu tiver um ângulo de, por exemplo, se esse aqui é de 30 graus, nossa, como fica feia a letra, 30 graus, e aqui é 60 graus. Então, eles são complementares, porque esse aqui tem 30, esse aqui tem 60, os dois somados dá 90 graus. Então, seria... pronto. Então, seriam ângulos complementares. Então, a gente diz que 60 e 30 são ângulos complementares. A gente diz também que o complementar de 30 é o ângulo de 60. O complementar de 60 é o 30. Por quê? Porque 60 mais 30 é 90. 30 mais 60 é 90. Certo? Então, complementares, a soma dá 90 graus. Suplementares, quando a soma dá 180. Então, 180 é a reta, certo? Então, o ângulo de 180 graus seria este ângulo inteiro aqui,
ok? Tudo isso aqui é 180 graus. Então, se dois ângulos somados dá 180, eles são ângulos suplementares, certo? Então, supondo que esse aqui seja 120 graus e esse aqui seja 60 graus, a gente tem aqui que 120 mais 60 dá 180, logo, ângulos suplementares, certo? Certinho. E, de novo, não importa o tamanho deles. Se for um pequenininho que nem esse daqui e um grandão, se somar 180, eles são suplementares. E replementares, então, é se ele somar 360. Então, se você somar dois ângulos e eles somarem 360 graus, então eles são replementares. O que seria somar 360? O que é um ângulo de 360? Novamente, ele é a volta inteira. Então, 360 é tudo isso aqui, ó. Tudo, é a volta inteira. Então, esse alfa aí, ele é esse ângulo de cima e o beta é esse ângulo aqui de baixo, certo? Desse jeito, tá? Então, eu tenho os dois que dão uma volta completa, por isso que eles são replementares. E, de novo, mesmo se for pequenininho, ainda funciona. Então, esse alfa aqui e esse beta são replementares, porque o alfa é pequeno, não interessa, o beta é grande, os dois somados dá 360, ok? Então, assim a gente classifica quanto a soma. E aí a gente tem a outra coisa, que é a bissetriz nos ângulos, que é o quê? A bissetriz de um ângulo é basicamente a semirreta que divide o ângulo no meio, ok? Então, formalmente, bissetriz de um ângulo AOB é a semirreta OC. Então, ó, o ângulo AOB ele é formado por assim, tá? Eu tenho O como sendo o meu centro, eu tenho A como sendo indicando um ponto, B indicando o outro. Então eu sei que o AOB, o O sendo o centro, o A vai pertencer a uma semirreta, o B a outra semirreta. E aí eu lanço aqui um OC, então eu já sei que vai ter outra semirreta presente aqui, diferente dessa daqui. E aí, no caso, essa semirreta é bem específica, ela vai... Opa, faltou aqui um tracinho aqui. Ela vai dividir o ângulo em dois lados, em dois ângulos de medidas iguais. Deste jeito aqui, tá? Então, eu digo que em cima e embaixo, o AOC tem a mesma medida do AOB. Então, se aqui é um alfa, aqui é um alfa também. Ok? Então, os dois têm a mesma medida. Certo? Então, é isso. Exercícios diretamente. Só para terminar o conteúdo de ângulos e já podemos partir para exercícios. Trabalhar a medida. Então, qual o menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 10h40? Então, a gente tem um relógio, tá? Ó, um relógio aqui. E aí eu tenho 10h40, o ponteiro das horas está no 10, do minuto está no 8. Divido a volta inteira em 12 partes, certo? Então, eu quero esse alfa. 360 dividido por 12 é 30. Só que no caso aqui a gente vê que a gente tem duas partes. Eu tenho essa parte e essa parte. Então, são duas partes, 60 graus. Certo? Exercício simples e fácil. Não, tá errado. Ok? Não é assim que faz. A gente tem que lembrar de uma realidade, uma propriedade dos nossos relógios, que é quando o ponteiro dos minutos anda, o das horas também anda, ok? Então, quando é 10 horas, o ponteiro dos minutos está no 12, o ponteiro das horas está no 10. Quando é 10h30, o ponteiro dos minutos está no 6, mas o ponteiro das horas, ele não está mais no 10, certinho. Ele já andou um tanto, certo? Como é 10h30, ele andou metade do caminho para poder chegar no 11, ok? Então, o ponteiro das horas, ele anda um pouquinho. Então, a gente vai ter que descobrir quanto que é esse pouquinho. Ó, e pelo desenho, 10 horas seria aqui está no 10 e depois no 12. Ó, 10 e depois no 12. E aí ele foi se fechando e aí vai ter esse horário aqui que é o que a gente calculou, 60 graus, certo? Só que não tem só esses 60 graus, o ponteiro das horas ele andou um pouquinho.
E é esse pouquinho que a gente precisa descobrir, ok? Aqui está marcado que ele andou até o 11, mas ele não andou até o 11, ele andou um pouquinho só. E quanto que é esse pouquinho? Como que a gente faz para descobrir? Bom, como que o ponteiro pequeno se comporta? A cada 1 hora, ele anda 30 graus. Por que ele anda 30 graus? Aqui, ó, desse lado aqui, ó, aqui a gente descobriu que 360 dividido por 12 é 30. Tá? Por que eu dividi por 12? Porque eu sei, para descobrir que cada pedaço, então do 9 ao 10, por exemplo, isso aqui mede 30 graus, certo? Então eu sei que isso aqui mede 30 graus. E o ponteiro da hora, depois de 1 hora, ele sai, por exemplo, do 9 e vai para o 10. Então em 1 hora ele anda 30 graus. Se em 1 hora ele anda 30 graus, a gente só precisa descobrir então quanto que ele vai andar em 40 minutos. Que é esse o tantinho, esse x, são os 40 minutos que ele andou, ok? Então, o ponteiro dos minutos andou até o 8, até dar 40. Nisso, o ponteiro das horas avançou um pouquinho. Quanto é esse pouquinho? E aí a gente vai fazer dessa forma, então. Multiplicando aqui em cruz, a gente vai ter que x vezes 60 dá 60x, e 40 vezes 30 dá 1.200. E aí a gente vai dividir cada lado por 60, então vai ficar que o x é igual a 1.200 dividido por 60, que é igual a 20. 20 é o nosso resultado final? Não. 20 representa o tantinho que ele andou, representa esse x aqui. Então a gente já tinha 60 graus de diferença, 60 graus abertos, entre os dois ponteiros. Agora a gente vai pegar os 60 graus e vai somar 20. Então a gente tem que o nosso ângulo final mede 80 graus. 80 graus são os 60 graus que eu já tinha, mais os 20 graus que eu descobri quanto que o ponteiro das horas andou. Ok? Mais um. Determine o ângulo cujo suplemento excede em 6 graus o quádruplo do seu complemento. Então, o que está acontecendo aí? Eu tenho, ó, o ângulo cujo suplemento excede em 60 graus o quádruplo do seu complemento. Então, eu tenho isso aqui, tá? O que isso aí diz? Eu estou dizendo que o suplemento, ó, eu vou grifar aqui, suplemento de vermelho, representa isso aqui, ó. Lembra, suplemento são quando... Opa, extrapolou um pouquinho aqui. Suplemento é quando dois ângulos formam 180 graus. Então, o suplemento de 60 é 30. Como que eu sei? O suplemento de 60 é 120. Como que eu sei? Eu pego 180, tiro 60, sobra 120. Então, eu tenho que 120 mais 60 é 180. Então, ó, suplemento é isso aqui. Está escrito aqui. Isso aqui é suplemento. Excede em 6 o quádruplo do seu complemento. Então, a gente vai ter que o suplemento é igual a o quádruplo do seu complemento, que é o que está escrito, vou colocar de azul. Ó, o quádruplo do complemento é isso aqui, ó. Quádruplo do complemento. Excede em 6. Então, esse excede 6 é isso aqui. Então, vamos interpretar o enunciado. A gente tem que o suplemento de um ângulo, suplemento é isso daqui. Suplemento é 180 menos x. Excede em 6 o quádruplo do seu complemento. Então, você vai calcular o quádruplo do complemento desse ângulo, somar 6, e aí você vai chegar no suplemento dele. Que é isso que a gente está escrevendo aqui. Eu calculo primeiro... Opa, deixa eu pegar o azul. Eu calculo primeiro o complemento, vou obter o seu quádruplo depois, vou somar 6, e aí sim eu chego no meu suplemento. Ok? O enunciado diz isso. Então, você monta a sua equaçãozinha e, a partir daí, a gente resolve ela. Ok? Então, vamos resolver. Como que a gente resolve? Primeira coisa aqui. Lembra lá, a gente precisa encontrar um resultado assim. X igual a um número. Tá? A gente quer determinar esse ângulo. Então, eu tenho que isolar o x, deixar o x de um lado e deixar os números de outro lado. Como que eu vou fazer isso aqui no caso? Eu não consigo tirar esse x aqui daqui de dentro, tá?
Não consigo. Para eu tirar ele daqui de dentro, eu tenho que multiplicar o 4 por 90 e o 4 por x. Menos x, né? Que tem um menos. Multiplicando isso, eu consigo sumir com esse parênteses aqui. E aí eu consigo trabalhar melhor. Então, vamos lá. A gente vai multiplicar, então, o 4 por... Nossa, ficou riscado aqui em cima. A gente vai multiplicar o 4 por 90, que vai dar 360. Deixa eu só deixar indicado o que a gente fez. Fizemos isso. E executamos isso aqui também. Então, 4 vezes 90 dá 360, positivo. Por que positivo? Eu tinha 4, multipliquei por 90. Dá 360 normal, positivo. Agora, a outra parcela é 4 positivo multiplicado por menos x. Então, eu tenho que manter esse menos aqui. E agora sim, eu sou capaz de passar esse 4x para cá. Passar esse 180 para cá. Certo? Então, a gente faz isso. Então, 4x vai para um lado, o 180 vai para o outro, e aí eu já executei aí a minha soma. O 180 passou para o outro lado, esse 180 aqui passou para cá, negativo, né? Passou negativo, aqui é menos 180, e aí esse menos 180 tirou daqui, ficou 180, depois somei 6, ficou 186. Desta forma, do outro lado, o 4 passou positivo e tinha um menos aqui, então ficou 4 menos 1, ficou 3x. Então, divido agora os dois lados por 3 e acho que o x é 62, certo? Meu ângulo é 62. Se você está com dúvida, confere. Tenta, escreve o que o enunciado falou. O enunciado falou que o suplemento do ângulo excede em 6 o quádruplo do seu complemento. Então, vamos descobrir o que é o suplemento. O suplemento, então, vai ser 118. Como assim? Significa que o suplemento de 62 é 118, porque 62 mais 118 dá 180. Assim que a gente classifica. E aí a gente fala que excede em 6 o quádruplo do seu complemento. Então, vamos achar o que é isso, o quádruplo do seu complemento. A gente acha o complemento vai ser 28, ó, 90 menos 62, isso aqui eu estou calculando o complemento, depois o quádruplo do complemento. Então, eu achei 28, e aí agora eu faço 28 vezes 4, dá 112. Se deu 112, isso significa quádruplo do complemento. E aí eu falo que excede em 6. Excede em 6? Excede. Por quê? Isso aqui é 118, nada mais é do que 112 menos... Não, 118 nada mais é do que 112 mais 6. Então, o suplemento está excedendo em 6 o complemento, certo? O quádruplo do complemento. Nas cores que a gente fez ali, ó, ficaria mais ou menos assim, ó. Primeiro eu calculei o meu suplemento, então eu estou dizendo que o 118 é o meu suplemento. Aqui eu calculei o quádruplo, ó, aqui eu calculei o complemento, depois eu calculei o quádruplo do complemento. Depois eu digo que aqui excedeu 6. Eu tenho que somar 6 para poder sair do quádruplo do complemento e chegar no suplemento, certo? Então, a resposta final é que nosso ângulo é 62 graus. Beleza. Continuando. Dois ângulos suplementares medem 3x menos 40 e 2x mais 60. Determine o menor desses ângulos. Então, ele está falando que são suplementares. Então, a gente sabe que se você somar eles, você vai ter 180 graus. Então, a gente faz isso. Vamos somar. A gente soma 3x menos 40 mais 2x mais 60 e vai dar 180 graus. Resolvendo, então, junta os x, passa os números para o outro lado. Vai ficar que 5x é igual a 160. Divide os dois lados por 2 e você chega aqui, 160 dividido por 5 é igual a 32. Então, a gente substitui lá, por quê? Porque 32 não é o ângulo, 32 é o x. Então, você substitui, então o beta ali, que seria este daqui. Este aqui é o nosso beta. Ó, eu joguei esse 32 lá no x. Então, o que eu chamei de x aqui, eu pego e jogo aqui. Eu aplico ele lá.
Então vai ficar 2 vezes x, que é o 32, mais 60, 124. De cara você já sabe que esse aqui não é o menor. Por quê? Porque eles têm que somar 180. Então o outro vai ser bem menor que isso aqui para poder chegar em 180. No caso, a gente pega o x, agora pega o x e joga aqui. E a gente vai ter que o alfa é 3 vezes 32 menos 40, que dá 56. Então o menor ângulo é o 56 graus, certo? Este aqui é mais simples, ok? Basicamente isso. Próximo exercício. 4 semirretas OA, OB, OC, OD formam ângulos AOB, BOC, COD e DOA, respectivamente proporcionais aos números 1, 2, 4 e 5. Determine o ângulo formado pelas bissetrizes de AOB e COD. Ok. Primeiro, desenhe, tá? Enxergue o que está acontecendo. Não tem como você olhar isso aqui e achar que você vai conseguir fazer. Porque você precisa desenhar. A gente está falando de ângulos, a gente consegue visualizar ângulos. Então desenhe. O desenho vai ficar mais ou menos assim. Explicação, né? O que significa esse respectivamente proporcionais aos números 1, 2, 4 e 5? Significa, por exemplo, que se um ângulo mede 10 graus, que é o exemplo que eu dei aqui, se ele mede 10 graus, o outro ângulo vai medir o dobro dele. 1 corresponde ao 10, e aí o dobro dele é 20. O outro ângulo vai medir o quádruplo, que seria 40. E o outro ângulo vai medir o quíntuplo, 5 vezes o ângulo, esse primeiro ângulo, então é 50. E ao mesmo tempo você consegue enxergar que, por exemplo, de 2 para 4 é o dobro. Então, um mede 20, o outro mede 40, é o dobro também. Ou, por exemplo, se a gente estiver falando de medidas, e um ângulo mede 3, ele corresponde a 1. Esse aqui é 1. O outro corresponde a 2, é o dobro. Então, o dobro de 3 é 6, o outro é o quádruplo e o outro é o quíntuplo. E, de novo, a gente consegue enxergar que daqui para cá é o dobro também. Então, de 6 vai para 12. Certo? Então, seria isso que seria essa proporcionalidade aí que ele fala. Então, sabendo o que é isso, vamos desenhar, tá? Então, a gente consegue enxergar aqui que AOB, BOC, COD, DOA. Dá para você ver, então, que aconteceu uma volta completa. Por quê? Começa com A, tem a semirreta A, OA, na verdade. Depois, aqui no final, o A aparece de novo. Então, a gente sabe que vai dar uma volta completa. E vai ficar deste jeito aqui. Ó, aqui a gente tem o OA, OB, OC e OD. E a gente tem os ângulos que formam AOB, BOC, COD e DOA, certo? Então a gente tem os ângulos formados aí. Desta forma, a gente consegue resolver. O que a gente vai fazer aí? Vou chamar cada lugar, cada ângulo aí de uma letra. Então eu tenho alfa, beta, gama e teta. E aí, quando você vai fazer a proporcionalidade, ele que é o ângulo formado pelas bissetrizes. Então qual que vai ser o nosso trabalho aqui? Já que essa aqui é a bissetriz do alfa vai dividir na metade, certo? Então, de um lado a gente vai ter uma metade, do outro o ângulo que formado, né, vai ser uma metade do alfa, um beta e a metade de um gama. Então, a gente precisa descobrir alfa, beta e gama, tá? Para isso, a gente faz isso daqui. O que significa tudo isso? Quando você olha, por exemplo, ali em cima, no meu exemplo, você vê que eu tenho aqui ângulos proporcionais, 10, 20, 40, 50. Esse aqui seria o nosso 1, o nosso 2, o nosso 4, o nosso 5, tá? Chamando esse de alfa. Se eu dividir o alfa por 1, eu vou obter 10. Se eu dividir o beta por 2, eu vou obter 10. Se eu dividir o 40 por 4, eu obtenho 10. Se eu divido o 50 por 5, eu obtenho 10. Então é isso que está dizendo aqui. O alfa dividido por 1 é 10, o beta dividido por 2 é 10, o gama dividido por 4 é 10, o teta dividido por 5 é 10. E quais são esses números aqui de baixo? São os números os quais eles são proporcionais, tá? Então, se eu digo que um ângulo é proporcional a 1, 2, 4 e 5, eu coloco desse jeito aqui, que
essa é a tradução matemática, vamos dizer, de tudo isso aí, tá? Então, quando você fala que ângulos são proporcionais, medidas são proporcionais, você faz isso aqui. E aí você consegue resolver isso aqui dessa forma, assim. Você simplesmente soma todos os de cima e soma todos os de baixo, que aqui eu coloquei A, B, C, D, que seria alfa, beta, o gama e o teta, tá? E aí embaixo você soma também, ok? E fazendo essa divisão, você vai chegar em 360 dividido por 12. Como que eu sei que em cima dá 360? Porque em cima dá uma volta completa. A gente viu que dá uma volta completa. Se deu uma volta completa, é 360 graus. E dividido por 12, porque são os números que a gente achou embaixo. Tudo isso vai dar 30 graus. Tá? Essa é a minha resposta? Não. Olha aqui. Tá todo mundo um igual ao outro. Isso aqui é igual a isso, que 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 é igual a isso. Então esse 30, ele não é a minha resposta. O 30, ele é o meu θ dividido por 5. 30 é o meu gama dividido por 4. 30 é o meu beta dividido por 2. E mais importante, 30 é o meu alfa dividido por 1. Então eu sei quanto que vale o meu alfa. Tá? Se alfa dividido por 1 é 30, significa que o alfa é 30, certo? Se o alfa dividido por 1 é 30, significa que o alfa é 30. Simples assim. Então você trabalha com isso. E o que a gente quer então? A gente quer o alfa, a metade dele, o beta e o gama. O alfa é 30, o beta é 60 e o gama é 120. Como que eu sei disso? Porque ele já falou que era proporcional. Então, se o alfa eu sei que é 30, o beta é o dobro, que é 60. O gama é o quádruplo. Então, 4 vezes o alfa, eu consigo chegar no gama. E dessa forma, eu chego nisso aqui. A metade do alfa é 15, o beta é 60 e a metade do gama é 60. Ok? Isso aqui equivale a isso, que equivale a isso aqui, e isso equivale a isso daqui. Certo? E aí eu chego na minha resposta, que é 135 graus de novo. Alfa dividido por 2, ele está aqui, ó, alfa dividido por 2. É esse pedaço aqui. Beta é esse aqui, né? Beta. E o meu gama dividido por 2 é essa parte aqui, tá? Por isso que eu faço essa conta deste jeito, ok? Então, essa é a parte de ângulos, tá? Agora, daqui pra frente, a gente vai usar muito isso de ângulos. Próxima aula, a gente entra em triângulos. E aí, a gente continua desenvolvendo este raciocínio aí de ângulos e usando todas as ferramentas que a gente já usou, já aprendeu até agora, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E até semana que vem, ok? Façam exercícios, de novo, eu já mandei lá o material para vocês, lá tem a apostila, tem todos os exercícios dela, tem muito mais exercícios, tentem fazer, qualquer dúvida, manda pergunta no WhatsApp, manda pergunta no Facebook, pode perguntar, não tem problema nenhum, a gente resolve aí a sua dúvida, resolve o exercício, e aí seguimos, ok? Então até semana que vem. Boa quarentena para vocês, aproveitem o tempo novamente para poder colocar as coisas em dia. E até a próxima aula, pessoal. Valeu, nós.